Olá! A Câmara dos Deputados discute proposta de estabelecimento do Pacto Nacional pela Restauração da Natureza e dos Biomas do Brasil. A ideia é restaurar vegetações nativas. O Palavra Aberta convidou o autor do projeto, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, para nos explicar sua proposta e o que se espera como resultado. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Deputado, por que esse pacto é necessário? Ele é necessário, primeiro, uma alegria estar de volta aqui no Palavra Aberta, e é necessário porque nós vivemos uma crise climática tremenda. Eu considero, talvez, com maior impacto para a humanidade em toda a história da humanidade, né, o que nós estamos vivendo. Todos vêm acompanhando aí o aumento da intensidade e da incidência desses eventos climáticos extremos, secas prolongadas, inundações, tá? Como que a gente já vem assistindo no mundo todo e também no Brasil. Então nós precisamos fazer a nossa lição de casa. No caso do Brasil, boa parte das emissões está relacionada com desmatamento, por isso que a gente celebra a diminuição do desmatamento. Mas nós precisamos fazer um exercício muito grande de capturar, né, os gases. E uma das formas para você capturar esses gases são o reflorestamento de áreas degradadas. O Brasil, inclusive, se comprometeu no Acordo do Clima, em Paris, em 2015, de restaurar 12 milhões de hectares, que não é nada ilegal, é aquilo que está previsto no próprio Código Florestal, que é recuperar áreas de preservação permanente, beira de rio, de lagos, nascentes, reservas legal, tá? E aqui trabalha, né, principalmente aqui na recuperação então desses 12 milhões de hectares. Nós teríamos que recuperar muito mais, inclusive por aquilo, para se adequar inclusive ao próprio Código Florestal, à própria legislação. E aí é necessário a gente ter um grande investimento, um grande programa. E esta restauração, ela pode ser feita com várias técnicas. Então, lugares que precisam ser restaurados com vegetação nativa. Lugares que você pode restaurar e recuperar com agrofloresta, produzir alimento. Então, este pacto é necessário ter uma coordenação nacional. Por isso que nós estamos falando aqui, tá? E mobilizar, então, os governos estaduais, os governos municipais, a iniciativa privada, a sociedade civil. Hoje a gente tem no governo, em várias áreas, já iniciativas, né, de restauração, mas falta uma coordenação para poder fazer com que isso se transforme numa mobilização nacional. E ele tem um potencial muito grande, então, de gerar emprego e renda em toda a cadeia da restauração, além de capturar, né, gás de efeito estufa, né, gás carbônico, né, potencial de gerar recursos com o comércio de carbono, potencial de gerar recurso com emprego e renda na cadeia da restauração, de gerar recursos na produção de alimentos, né, com agrofloresta, enfim. E um outro aspecto que a gente coloca aqui, que é o papel também dos insetos, principalmente as abelhas como as polinizadoras, né? Então, a gente está perdendo muito e com isso vai diminuindo, inclusive, a produtividade na própria agricultura, na medida que a gente está perdendo abelhas por causa do uso da química na agricultura. Agora, deputado, qual a diferença? A gente sempre fala em reflorestamento e aí a gente vê áreas de reflorestamento, um monte de eucalipto. Qual a diferença da gente usar a vegetação nativa e esse conceito que hoje é o mais popular aqui, de reflorestar com madeira que cresce rápido, pode ser colhida e usada? É importante, evidentemente, que você tenha reflorestamento, né, de eucaliptos, pinos. É só debater o local e onde, né, para isso aí. Tá? Porque ele tem um papel a cumprir do ponto de vista da economia, mas ele não cumpre o papel do ponto de vista da manutenção da biodiversidade. Tá? Então, lugares que você precisa restaurar com espécies nativas, tá? Elas são fundamentais, porque ali você cria uma vida ampla, com toda a biodiversidade. Então, determinados lugares você precisa construir, né, e restabelecer corredores ecológicos, então que sejam conectadas essas restaurações. Então, se você pensar, por exemplo, na beira do rio,
Tá? Por isso que o Código Florestal coloca aquela quantidade de metros que precisam ser recuperada de vegetação nativa, dependendo do tamanho, né, do rio, da largura do rio. Isso por quê? Porque ali você cria um corredor ecológico. Tá? Então ali você propicia que você tenha uma diversidade muito grande de flora, né, então de espécies, né, com a restauração, tá? E também uma diversidade da fauna, tá? Então, dependendo da região, dependendo do bioma. Então, é uma diferença muito grande. E numa floresta de eucalipto, de pinos, é muito pobre do ponto de vista da biodiversidade. Então, tem esses aspectos. E o outro, evidentemente, que eucaliptos e pinos têm um papel importante na economia, né? Papel e celulose, inclusive de madeira. Mas ela não substitui a diversidade também de outras madeiras, né? Eu estou falando, inclusive, para mobiliário, para construção, enfim, para tudo aquilo que se usa, inclusive também a madeira. Então, quando você faz a restauração com nativas, você cria a possibilidade de outras espécies madeireiras, inclusive, tá? Mas também, dependendo do lugar, por exemplo, a gente prioriza aqui, tá, no projeto, recuperar, por exemplo, o investimento em restauração em assentamentos da reforma agrária. Tá? Boa parte das terras que foram destinadas para a reforma agrária foram propriedades que estavam abandonadas, degradadas, tá? E que, às vezes, tem uma dificuldade muito grande porque adquiriu o lote para poder fazer com que aquilo tenha produtividade. Então, é importante ter um esforço para fazer com que recupere aquela área na perspectiva de agrofloresta. Agrofloresta quer dizer o quê? Produzir alimento e, ao mesmo tempo, produzir floresta. Quer dizer que esse processo, ele recupera também a terra, torna produtiva. Sim, sim, por isso estou falando. Então você tem modalidades diferentes de recuperação de áreas degradadas, tá? E dependendo, por isso que eu falei, dependendo do lugar, espécies nativas, dependendo do lugar você coloca frutíferas, dependendo do lugar você faz, né, a conjugação entre árvores e agricultura, tá? Então, que é uma técnica que também dá uma rentabilidade muito grande para quem está produzindo. Que é onde você produz. Você pode produzir mandioca, você pode produzir arroz, feijão, você produz frutíferas, né, diversas, né, leguminosas, intercalados com floresta. Isso também vale para a própria pecuária, tá? Que também é um sistema que está colocado. Então, na verdade, é você criar, na verdade, toda uma mobilização, um conjunto, tá? Por isso que isso implica também ter recurso, ter dinheiro no orçamento, né? Ter definição dessas linhas, que é isso que o projeto trabalha. Como é que o BNDES, na hora de financiar projetos da agricultura, prioriza a ISO, o BASA, o BRB, né? As instituições, né, de fomento, né, do Estado, né, do poder público, de ter compromissos, né, de alocar. Pois é, o senhor diz, inclusive com relação ao Plano Safra, né, o senhor prevê que uma parte do Plano Safra seja direcionado nesse sentido, de projetos que priorizem esse tipo de agricultura? Sim, ele não vai perder o seu caráter de fomentar a produção, né, de alimentos, tá? Então, por isso que eu coloco assim, o Plano Safra deveria ter uma parte dos recursos destinada para a recuperação. Recuperar como? Recuperar em sistemas agroflorestais. Então, vai produzir alimento diversos, né, de diversidade de alimento e, ao mesmo tempo, recuperar a área degradada. Agora, o senhor prevê também que isso pode ser feito em área urbana também? Sim. Não só na área rural? Sim, você tem muitas cidades, até para poder adaptar a cidade aos eventos climáticos, você precisa criar os espaços, né, aquilo que chama de espaços esponja. Tá? Então você precisa de mais vegetação, mais árvores, né? Fomentar, por exemplo, a agricultura urbana, né? As hortas. Em todas as cidades você vê terrenos abandonados, áreas públicas, tá? Você vê beiras de rio, né? De córregos, né? Que foram desmatados
Tá? Que inundam, né? E que inundam, atingem tá? a população. Então, quando você tem a vegetação nativa no entorno desses lugares, e quando você tem aquilo que a gente chama assim de roça urbana, as hortas, tá? Aquilo tem um papel fundamental para absorver a chuva e ir para o subsolo, né, para o lençol freático, do que escorrer e acabar provocando inundações nos fundos de vales. Então, é um projeto também para ajudar a fomentar, tá, essa agricultura urbana, né? E a gente tem N experiência no Brasil afora, né, dessa experiência. Então, é fomentar essas experiências. Tá? Então, experiências de restauração nas diversas técnicas, estou falando, seja nativa, seja de grandes áreas, né, que organizam cadeias de coletas de sementes inativas, inclusive com cooperativas, tá? E depois misturam, faz uma muvuca, inclusive usam máquinas agrícolas para fazer o plantio dessa diversidade de sementes. Então tem experiências diversas, seja para pequena propriedade, seja para grande propriedade, seja na cidade. Então quando você pegar desde a coleta de sementes até o monitoramento e depois os próprios recursos e receitas advindas daquilo que você plantou, seja de árvores, seja da produção de alimento, então você fomenta economicamente toda uma cadeia, gerando emprego, né, e renda e produzindo alimentos diversos, né? E ao mesmo tempo fazendo a nossa parte, uma contribuição para enfrentar a crise climática. Então, na verdade, é repensar os financiamentos. Voltando aqui, por exemplo, no caso do Pronaf, na agricultura familiar, né? Do Plano Safra para a agricultura familiar, mesmo que é destinado para a agricultura familiar, 80% vai para a cadeia da soja, né? Para a produção de soja e milho. Tá? E quando, na verdade, deveria ir para fomentar, para produzir a maior parte da diversidade de alimentos que a gente consome no dia a dia, que a população consome. Então, esse projeto aqui, do ponto de vista estrutural, ajuda a enfrentar isso que a gente vive hoje, né? Que está no mundo todo, né? A inflação dos preços dos alimentos. Então, é você espalhar para o país inteiro, em todos os municípios, o fomento à restauração nessa perspectiva, na produção inclusive de alimentos, você faz com que se produza alimentos no local e facilita inclusive para você fazer, para enfrentar inclusive a inflação, a carestia nos preços dos alimentos. Então ele tem o seu componente ambiental, tem o seu componente econômico, tem o seu componente do ponto de vista da segurança alimentar, tá? Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão política. A decisão política é para onde a gente destina recursos, porque isso precisa. Tá? Então é tirar recursos de determinado tipo, né? A gente não vai inventar um novo recurso. O dinheiro já está dado. O dinheiro está dado, que é o orçamento, é os limites que estão colocados no orçamento. Agora, é fazer o debate para a gente redirecionar, priorizar para onde a gente quer, que tipo de país que a gente quer construir, sabendo que é uma potencialidade para o Brasil, né, esta área ambiental, a agenda ambiental. Muito obrigada, deputado. O Palavra Aberta conversou com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, sobre sua proposta de Pacto Nacional pela Restauração da Natureza e dos Biomas do Brasil. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, vá ao nosso canal no YouTube ou à página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.